Olá, boa noite. A gente vai começar a apresentação de dois artigos apresentando suas principais metodologias, a análise comparativa e suas aplicações práticas. O primeiro artigo que a gente vai abordar é a propensão à colaboração da indústria no Ceará, uma análise entre a oferta e a demanda de tecnologias. O principal objetivo desse artigo é investigar como a indústria 4.0 está influenciando a produção industrial no estado do Ceará. Para isso, a pesquisa se concentra em compreender os modelos de inovação que estão sendo desenvolvidos e também buscar analisar a interação entre a oferta e a demanda de tecnologias, avaliando como as empresas estão se adaptando e colaborando com a adoção dessas tecnologias. O artigo visa fornecer um conhecimento para os gestores e os tomadores de decisão do setor industrial, permitindo que eles possam tomar medidas mais informadas para aproveitar essas oportunidades e enfrentar os desafios da indústria 4.0 no estado do Ceará. Falando um pouquinho sobre a metodologia que foi utilizada, a abordagem foi a quantitativa e o estudo utilizou principalmente questionários estruturados para aquisição de dados acerca das necessidades e também das ofertas tecnológicas do mercado que foi estudado do Ceará. Os dados foram avaliados no Instituto para identificar as necessidades das tecnologias predominantes que utilizam e também os tipos de produtos excedentes e chance de mais colaborações entre distintos e agentes, incluindo, por exemplo, ICTs e fábricas também. No primeiro estudo que a gente viu, é que principalmente existe uma forte demanda por tecnologia de eficiência energética e automação. Tem uma divergência entre as empresas fornecedoras e demandas de tecnologia e também um interesse significativo dessas startups, como eu disse anteriormente, em colaborar para desenvolver tecnologias. Porém, às vezes eles não têm tanta confiança em prosseguir com isso, em adotar essas tecnologias que têm necessidade. E essa necessidade é urgente de aumentar a conscientização sobre as tecnologias, principalmente da indústria 4.0, entre as empresas para promover a competitividade entre os setores dessa área. Boa noite, pessoal. Agora eu vou falar um pouco sobre o segundo artigo. Esse segundo artigo ele fez uma análise dos custos de produção do café arábica nas regiões polos do Brasil. E ele identificou algumas boas diferenças entre cada uma dessas regiões. O artigo ele enfatiza a importância do conhecimento dos custos de produção para garantir a rentabilidade e a sustentabilidade do negócio cafeeiro, especialmente considerando a alta competição no mercado. E além disso, o artigo ele busca compreender como as variáveis como o clima influenciam realmente na produção desse produto. O artigo ele pretende contribuir para a identificação das regiões mais viáveis economicamente para a cultura do café arábica e para o desenvolvimento de políticas públicas nessa área. Ele reconhece também o papel relevante da cafeicultura na geração de renda e empregos, além da sua importância como commodity no mercado global. A pesquisa ela se baseia em análise de custos de produção e leva em consideração diferentes variáveis e métodos de custeio, como o custeio pleno. A metodologia, né, utilizada no segundo artigo, ela também é de natureza quantitativa, porém ela é descritiva documental. Os dados utilizados na pesquisa foram encontrados, né, foi disponibilizados através do site da Conab, e ele verifica as diferenças significativas das variáveis de custo de produção do café entre as principais cidades produtoras do Brasil. Ele busca, né, analisar e descrever o fenômeno dos custos de produção do café arábica, estabelecendo a relação entre as variáveis. A seleção das cidades, elas foram feitas de forma intencional, considerando a importância dos principais produtores, principais centros produtores de café e a disponibilidade entre os sites da Conab, né? Na conclusão do artigo, os dados, né, eles foram relevantes sobre a dinâmica de custos de produção de café, ressaltando a relevância econômica e social da cafeicultura no país e também nas regiões, para uma melhor compreensão dos fatores que influenciam esses custos. Então, a análise estatística, né, é aplicada para identificar essas diferenças significativas entre os locais, entre as cidades estudadas, considerando também os fatores de tecnologia,
práticas de manejo e estrutura de produção. Conclusão, né? Diferenças nos custos de produção do café arábica entre as cidades analisadas, dependendo das tecnologias, dos métodos de manejo, que eu tinha falado anteriormente. Destaque na influência da tecnologia, as práticas de manejo e rentabilidade do cultivo, a importância e compreensão dos custos para garantir a viabilidade econômica da cafeicultura e a necessidade de estudos mais detalhados, porque, querendo ou não, como foi retirado de um site da FUNAB, não tem todos os dados. Então, tem que procurar mais, tem que se investigar mais, fazer novos levantamentos, para futuras pesquisas elas serem mais determinantes, serem mais fidedignas, assim dizendo. Bom, falando um pouco sobre a análise comparativa dos artigos, a gente vai destacar 2 pontos em cada artigo, sendo que no primeiro a gente tem de um aprendizado relevante, uma necessidade de desenvolvimento tecnológico em relação à indústria e uma importância da colaboração entre as empresas e instituições de pesquisa para esse maior desenvolvimento. E em questão do artigo 2, a gente tem uma maior compreensão na dinâmica econômica na produção do café e temos um maior reconhecimento da influência de fatores ambientais e técnicos nos custos da produção. Bom, o desafio apresentado, nos 2 desafios apresentados no primeiro artigo, foi a falta de comunicação entre o setor produtivo e instituições de pesquisa. Então, conseguir alinhar o que o setor acadêmico estava fazendo, trazendo de coisas, de inovações que pudessem agregar no setor produtivo e melhorar a produção, isso foi algo que foi apresentado no artigo que não ocorre de maneira eficiente. Baixa maturidade nas práticas de gestões e inovação, então não tem uma preocupação muito grande nessa questão de ter uma gestão dentro da inovação aprofundada, então trazer melhorias, trazer coisas diferentes para a produção. Isso foi uma das deficiências apresentada no artigo 1. No artigo 2, o que trouxeram foi a questão da limitação na obtenção de dados precisos. Então, não tem uma mensuração de dados de forma eficiente que consiga ter isso em mãos para fazer uma análise, para trazer planos de melhoria, e uma complexidade também na mensuração desses dados, de conseguir ter dados que foram bem metrificados de forma correta, para conseguir usar isso e trazer melhorias para dentro da realidade. Boa noite. Como conclusões gerais aí dos estudos, o que a gente pode perceber é que houveram muitos desafios que as empresas passaram aí. Eles destacam, né, no artigo, desafios significativos, como a falta de colaboração entre as empresas e instituições de pesquisa, no caso da indústria cearense, e a dificuldade na obtenção de dados precisos, né, para fazer aquela análise econômica, isso no caso da produção de café. Como uma forma de superar esses desafios, foram citados aí algumas dicas que eles poderiam fazer, que eles poderiam avançar nessas áreas, que seriam a necessidade de investimento em políticas públicas eficazes, né, promovendo parcerias estratégicas e realizando pesquisas adicionais. A gente acredita que somente através dessas políticas, desses esforços coordenados, eles poderiam impulsionar o desenvolvimento e a prosperidade, né, nessas ambas indústrias aí. Olá, gente. Então, agora eu também vou falar um pouquinho sobre a aplicação prática, né, dessas 2 situações, desses 2 artigos, né, tanto da indústria do Ceará quanto dos produtores de café arábica. Então, já para a propensão à indústria do Ceará, em primeiro, identificar as oportunidades de mercado, capacitar os funcionários, promover a colaboração entre as empresas, gerir inovação e orientar estratégias de gestão. Já nos produtores de café arábica, em primeiro, identificação de custos, né? E em segundo, a tecnologia. Em terceiro, a gestão de mão de obra. Quarto, a rentabilidade por região. E quinto, o planejamento financeiro.